João capítulo 18. E tendo dito essas coisas, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do arroio de Cedron, onde havia um horto, no qual entrou com seus discípulos. E também Judas, aquele que o entregaria, conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com seus discípulos. Então Judas, depois de ter recebido da corte uma companhia de soldados dos príncipes dos sacerdotes e dos fariseus, chegou ali com lanternas, tochas e armas. Jesus, porém, sabendo tudo o que lhe haveria de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? E responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. E Jesus lhes disse: Eu sou. E também estavam com eles Judas, aquele que o entregava. E quando Jesus lhes disse: Eu sou, recuaram e caíram por terra. Então tornou a perguntar-lhes: A quem buscais? E eles responderam: A Jesus, o Nazareno. E respondeu Jesus: Já vos disse que eu sou. Portanto, se é a mim que buscais, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Daqueles que tu me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o servo se chamava Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Porventura o cálice que o meu pai me deu, não o beberei? Então a companhia dos soldados e o comandante e os ministros judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E o conduziram primeiramente a Anás, pois era o sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. E este Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro, outro discípulo seguia Jesus. E aquele discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no átrio do sumo sacerdote. Pedro, porém, ficou na parte de fora, à porta. E saiu aquele discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira do turno, e introduziu ali a Pedro. Então a criada porteira perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: Não sou. E estavam ali os servos e os ministros, que tinham acendido um braseiro, pois fazia frio, e se aquentavam, e estavam ali também Pedro no meio deles, aquentando-se. O sumo sacerdote perguntou a Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. E Jesus lhe respondeu: Eu falei livremente ao mundo, e sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam, e nada falei em oculto. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram e o que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho falado. E quando ele disse isto, um dos ministros guardiões do templo que estavam ali deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Anás o enviou, manietado a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto isso, Simão Pedro ainda estava ali, aquentando-se. Quando lhe perguntaram: Não és também um dos teus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou novamente, e logo o galo cantou. E conduziram Jesus da presença de Caifás ao pretório, e era de manhã bem cedo, e eles não entraram no pretório, para não se contaminarem, e assim poderem comer o cordeiro da Páscoa. Então Pilatos saiu dali para ter com eles, e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe dizendo: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos a ti. Então lhes disse Pilatos: Tomai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. E os judeus lhe disseram: A nós não nos é lícito matar a ninguém. E isto aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus proferiu, assinalando de que tipo de morte haveria de morrer. Pilatos voltou a entrar no pretório e, chamando a Jesus, perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou foram outros que te falaram de mim? E respondeu-lhe Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os príncipes dos sacerdotes se entregam a mim. Que fizeste? E respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? E tendo dito isso, saiu novamente a ter com os judeus e disse-lhes: não encontro nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém na ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a clamar, dizendo: não a este, mas sim a Barrabás. E este Barrabás era um assaltante.